Dor nas juntas. Você sente dores articulares, artrose, artrite, ácido úrico elevado, gota. Você sabia que existem alimentos que são mesmo que veneno para dor nas juntas? Se você não sabia disso, fica até o final do vídeo que é muito importante para você saber sobre isso, tá bom? Hoje eu separei alguns alimentos que podem prejudicar as suas articulações. Então esse vídeo é para quem tem artrose, é para quem tem artrite, é para quem tem gota, é para quem tem artrose por qualquer outra doença ou artrite por qualquer outra doença, seja por psoríase, seja por lúpus, enfim. Porque não adianta só você saber quais são os alimentos bons para melhorar da dor nas juntas, né? Por que eu falo junta? Junta é um nome popular, né? Você tem uma articulação. O que é uma articulação? Você tem um osso, você tem um outro osso e eles se juntam, por isso que vem o nome junta. E eles se movem um do lado do outro. Existem vários tipos de articulação, nós temos articulações em todo o corpo. Mas quando essa articulação dói, você tem provavelmente uma inflamação, que é artrite. Então, a junta e articulação é a mesma coisa. Quando termina em ose, artrose, quer dizer que é uma degeneração. Não necessariamente está inflamado, né? Geralmente as duas andam juntas, muitas vezes, né? Mas uma coisa que anda muito junto de quem sente dor nas juntas é você não estar inscrito nesse canal. Desce nos comentários, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like, esse like é importante para o YouTube mandar esse vídeo para mais gente. Você quer ajudar mais gente? Então deixa o like. E não se esquece de você mesmo mandar esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, principalmente das tuas tias. Muita tia tem dor nas juntas, principalmente aquelas tias mais obesas, mais gordas, que estão sobrecarregando o pobrezinho do joelho, tá bom? E hoje eu vou falar de alimentos ruins para as articulações e alimentos bons também que podem ajudar. Mas a gente tem que entender, antes de tudo, que tudo começa com a inflamação. O que é inflamação? Inflamação nós temos dois tipos. Temos a inflamação aguda e a crônica. Qual é a aguda? A inflamação aguda ela é importante, ela é boa para o nosso organismo. Digamos que você se corta. Quando você se corta, você precisa de sangue para ajudar a coagular. Você precisa de plaquetas, você precisa de células de defesa para poder matar as bactérias que vão entrar. Você precisa de todo aquele sangue para vir para cá para resolver o problema. Por isso que fica inchado, por isso que fica vermelho, por isso que dói, fica quente, porque tem maior movimento de célula aqui. Essa inflamação é inflamação aguda, que ela acontece quando o teu dente está inflamado, quando você tem um apendicite, quando você tem um T-sol no olho, tudo isso é inflamação. O grande problema é a inflamação crônica, é aquela que acontece todo dia porque você está se maltratando, está colocando alimentos ruins no teu corpo, está colocando sentimentos ruins no teu coração, pensamentos ruins na tua cabeça, está agredindo o teu corpo com toxinas e essa inflamação, na maioria das vezes, ela é silenciosa, é inflamação crônica e muitas vezes o sinal dela, um dos primeiros sinais, são as dores nas juntas. Eu, por exemplo, quando eu tinha uma vida desregrada, comia porcaria, estava acima do peso, esse meu dedo aqui, ó, ele inflamava, até quando eu ia dirigir, passar a seta do carro, doía, porque tinha inflamação na articulação, né? E hoje a gente está inflamando demais nosso corpo. Hoje a gente tem maltratado o nosso corpo e tem levado uma dieta, principalmente, um estilo de vida inflamatório. Então tem alimentos que inflamam, né? E muitas pessoas, inclusive, se inflamam com alguns alimentos que são saudáveis. Você vai ver isso aqui hoje nesse vídeo. Existem alimentos saudáveis, mas que para algumas pessoas, devido a uma individualidade bioquímica, eles inflamam, tá certo? Agora, quais são os sinais de uma inflamação na articulação? Dor, calor, ou seja, ela fica quente, rubor, ela fica vermelha, crepitação, principalmente na artrose, você percebe, por exemplo, o teu joelho, você bota a mão em cima, ele faz parece um pacote de torrada. Eu te desafio a fazer isso aqui agora. Você faz assim, ó. Você pega, coloca a tua perna cruzada, assim, sem fazer força. Não pode ser assim, não. Bem solta. E balança a tua perna, joelho assim, ó. E bota a mão em cima e sente como é que tá teu joelho. Né? Sente. Se estiver arranhando, você provavelmente tem algum grau de artrose. E a artrose e a artrite também levam a uma dificuldade de movimento. Por exemplo, você não consegue se baixar direito, você não consegue andar direito, dói na coluna. A artrose pode acontecer em qualquer local do corpo. Mas bora lá.
Primeiro alimento que inflama as articulações são os alimentos processados, industrializados, ricos em gorduras trans, em açúcares. São alimentos que você compra no supermercado, os congelados, os embutidos, os enlatados, os temperos, tudo. E que você coloca na sua geladeira. Por exemplo, alimentos como pizza pronta, lasanha pronta, salsicha, né? Salgadinho, né? Salgadinho de pacote, nuggets, tudo que você vê que não é comida de verdade é um alimento que inflama suas articulações. Então entenda que não vai ser só tomando corticoide, você vai ficar bom disso não, evitando esses alimentos. Segundo tipo de alimento são os carboidratos em excesso, ou seja, aqueles açúcares. O pior é que existe alimento que tem açúcar e você nem sabe, como por exemplo pão, como por exemplo pão integral. Então o açúcar, ele é pró-inflamatório, ele vai te engordar, vai te inflamar e você mais pesado também vai machucar mais ainda as articulações. Então, bolo vira açúcar, pão vira açúcar, farinha branca vira açúcar, farinha de trigo vira açúcar, tudo vira açúcar. Então você tem que entender e conhecer esses alimentos para evitar. Não é só o açúcar mesmo em si, não. Terceiro alimento que prejudica as articulações é a carne de churrasco, por exemplo, ou qualquer carne. Carne vermelha bem passada, mas bem passada em excesso, que fica esturricada, né? Esses alimentos, eles formam uma substância chamada nitrosamina, que é inflamatório e inclusive cancerígeno. Carne vermelha em excesso, mesmo que não seja tostada, em excesso, acidifica seu corpo. Então, meu conselho é, consuma carne vermelha com moderação e evite a carne bem passada demais. Quarto alimento, óleos vegetais. Esses óleos bonitos que você vê na prateleira dos supermercados, né? Óleo com flores assim, que você diz, oh meu Deus, óleo de semente de girassol. Então, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, tudo é uma porcaria. Tudo é rico em gordura trans. Os piores são de soja em relação à inflamação articular. E aí você já pode lembrar, né, que aquelas batatas fritas que você vê no fast food, a maioria são fritas em óleos vegetais reutilizados. Tá bom? Então tira isso da tua cozinha, começa a usar mais banha de porco, óleo de coco, começa a usar azeite de oliva, manteiga ghee, outras coisas. Quinto alimento é o glúten. Pão, cerveja, croissant, bolo, massa, macarrão, tudo isso tem glúten, tudo tem farinha de trigo. Então, se você tem dúvida, olha no rótulo. A glúten vai inflamar teu intestino e depois vai inflamar tuas articulações. Sexto alimento são alimentos ricos em purinas. Então, as purinas, elas podem piorar as dores articulares e principalmente a gota, que é o excesso de ácido úrico no corpo. Tem muita gente que tem, principalmente os homens. Que tipo de alimento pode ter isso? Cordeiro, carne de boi também, bacon e alguns frutos do mar, por exemplo, como camarão, mexilhão. Então evite esse tipo de coisa, tá bom? Sétimo alimento que vai prejudicar a sua articulação é o glutamato monossódico. Isso não é alimento, isso é um veneno, né? Então, por ele ter sódio, ele pode fazer, inclusive, sua articulação inchar. Então, evite temperos prontos, evite molho shoyu, evite aqueles temperinhos de macarrão instantâneo, evite essas porcarias aí que é melhor. Oitavo alimento que vai prejudicar suas articulações é a bebida alcoólica. O álcool, na sua maioria, tem purina na sua composição. E os estudos mostram que as pessoas que não usam álcool, né, têm menos chance de terem problemas de dores articulares, tá bom? Então, se você tem problema de dor articular, gota, tira álcool ou reduz ao máximo essa bebida da tua vida, tá bom? Nono alimento que vai prejudicar as tuas articulações são os vegetais, que contêm solanina. Solanina é uma toxina encontrada em algumas folhas, em alguns frutos e alguns tubérculos. Os vegetais, quando eles querem se defender, eles não saem correndo, eles estão ali no chão, então eles precisam produzir alguma substância para se defender de insetos, de outras coisas. Aí você come o vegetal, às vezes essa substância termina te fazendo algum mal, né? E são substâncias, são alimentos bons. Esses aqui são os únicos da classe que são bons. Então você vai ter que testar e ver em você e observar ali, sei lá, você tem dor nas juntas, tira esses alimentos da tua vida durante uma semana e observa se você melhorou. Se melhorou, infelizmente é bom que você fique sem comer, porque pode ser uma coisa individual de você, tá bom? Lembrando, esses alimentos são bons e são saudáveis, mas para você
pode estar fazendo mal para tuas juntas. Por exemplo, berinjela, tomate, batata doce, pimentão, tudo isso pode desencadear dor articular em algumas pessoas. Né? São alimentos bons? São, mas podem prejudicar suas articulações. Faça o teste sem comê-los durante uma semana. Daí você não vai trazer nem uns alimentos benfeitores, vou trazer alguns aqui para vocês. Não vou falar muito para o vídeo não ficar longo, mas a cúrcuma, geralmente com a pimenta preta, o suco de couve, né, você pode fazer, eu posso depois fazer um vídeo só mostrando esse suco. O abacate, que tem glutationa, que é o melhor antioxidante que a gente produz. E o magnésio, que é bom para tudo. O magnésio você pode achar também nas folhas verdes. Né? Só para vocês terem uma ideia, a hemoglobina, que é a nossa molécula, né, do nosso sangue, nas nossas hemácias, ela é parecida com a clorofila que tem nas plantas. A diferença é que a hemoglobina, a nossa, ela tem ferro e a clorofila tem magnésio. Então ela é a molécula fundamental para a vida e por isso que os vegetais verdes escuros têm magnésio. Não se esqueça também de que para a articulação dos remédios também é dormir bem. Quando você dorme bem, você produz mais melatonina. E a melatonina ela sai consertando tudo no nosso corpo à noite, inclusive as articulações. O kiwi, ele tem uma coisa chamada fitomelatonina. Então, se você não está precisando emagrecer, está bem, corpo legal, você pode comer um kiwi à noite, na hora ali antes do jantar, que você vai dormir melhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quais desses 9 alimentos você acha que vai ter mais dificuldade de retirar da sua dieta? Escreve aqui nos comentários e não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!